Pessoal, voltamos. Então, anteriormente, eu estava conversando com a Thaís sobre o espaço para fazer as gravações das redes sociais, né? Para poder fazer os vídeos. A gente entendeu, toda essa preparação é muito importante, mas se a pessoa está em casa e tem uma parede branca, o que ela pode estar fazendo para poder ficar bem chamativa? Sim. Uma parede branca a gente fala que é uma tela em branco, né? Então, ali é realmente aquela parte que a gente tinha conversado no começo do programa, falando sobre a questão da pessoa falar o tema relacionado com a imagem que ela está passando também. Então, digamos, uma tela em branco, a pessoa não tem nada atrás. Se a pessoa for falar, por exemplo, sobre jogos, relacionar ao assunto, então pode estar colocando um quadro, como nessa imagem que a gente vai estar passando do projeto que foi feito, tem quadros relacionados ao jogo, as almofadas também que está na cama, tem a mesma linha de composição de cor, com o estilo dos quadros que estão ali atrás, e isso cria um cenário para que a pessoa possa estar gravando, por exemplo, num quarto, né? Então, efeito de luzes também. Então, existem luminárias relacionadas aos jogos, luminárias relacionadas a filmes, por exemplo, também, que a pessoa pode estar usando como referência, que são coisas que é o estilo dela, ela gosta daquilo, então ela vai estar passando essa imagem também. Entendi. Se ela quiser falar sobre culinária, é interessante ela fazer um layout então atrás na cozinha dela. Isso. Ali tá conseguindo fazer. Relacionada à culinária, por exemplo, hoje as nutricionistas, por exemplo, elas estão fazendo muita ilustração sobre a alimentação. Então elas mostram também como tá preparando, por exemplo, pratos nutritivos e rápidos. Então, de uma maneira prática, elas podem dentro do próprio consultório criar, por exemplo, um espaço de cozinha para que ela possa estar utilizando para os vídeos também. Que daí chama atenção, né? Isso. Então, vamos imaginar então que a pessoa quer falar sobre moda, que é que a gente gosta, né? Sim. O que ela pode estar fazendo então atrás dessa imagem para poder trabalhar? Então, uma parede, por exemplo, que a pessoa estaria gravando vídeos sobre moda. Provavelmente ela teria que estar mostrando mais do corpo dela. Então, essa parede seria uma parede maior, digamos assim, e não menor, como se fosse num jogo, né? Ali nessa situação, a pessoa, por exemplo, poderia estar fazendo a pintura de uma parede toda, de uma cor. Poderia estar usando um elemento, por exemplo, que seria a boiserê, que daí ela dá um efeito bonito pro ambiente, dá todo um charme e ela fica com um estilo também personalizado bem diferente. Gostei dessas duas imagens, mas o que seria boiserê? Boiserê. Existem várias formas de se pronunciar, porque a palavra... O nome é bonito, vamos ver. Sim, o nome é bem bonito. Essa palavra ela é francesa, né? Porque a boiserê ela tem origem da França. Na verdade, Inglaterra, toda a Europa em si tem essa referência de uso de boiserê. A gente via muito, por exemplo, nos filmes, né? Nos palácios, as casas das pessoas da alta sociedade, eles chegavam até a usar em grande escala a boiserê por toda a estrutura. Hoje em dia a gente já utiliza de uma maneira para ambientes mais contemporâneos. O que seria o uso num ambiente contemporâneo? Elementos aleatórios, então tipo, a gente não colocaria em todas as paredes, a gente pensaria estrategicamente uma parede para estar utilizando a boiserê. E a boiserê, ela não tem só um modelo. A gente pode estar fazendo o modelo de moldura, porque elas são molduras, né? Então, uma moldura única na parede, que seria um retângulo grande, pode estar dividindo ela em duas partes também. Vocês podem estar vendo nas imagens que existem vários formatos diferentes de estar utilizando a boiserê. E aí, no caso, vai muito da criatividade da pessoa. Porque a boiserê também ela tem diversos materiais que podem estar sendo utilizados, né? Tem o mesmo material, por exemplo, que é utilizado para rodapé, tem ela em gesso, tem ela em isopor, tem em madeira também, que o pessoal pode estar fazendo em MDF. Então, vai muito do material que a pessoa quer utilizar. Eu utilizo aqui o mesmo material do rodapé, por exemplo, que o pessoal compra para poder estar instalando em casa. E gosto também da de isopor, porque elas são materiais que são mais fáceis para poder estar trabalhando. E entre elas existem os modelos diferentes também. Hoje em dia o pessoal utiliza mais um modelo que é quadradinho, que daí ele é um modelo mais moderno. E tem um modelo clássico, que ele faz os ondulados bem certinho também, que relembra bastante essa questão do uso nos palácios. Gostei da opção, que tem bastante opção. Então não tem desculpa pra não fazer. A boiserê, ela é charmosa pro ambiente e ela é super barata. Eu já vi em comerciais já, por isso que eu fiquei em espaços comerciais. Achei bem bacana. E sobre alguém que quer falar sobre educação, o que está bastante agora devido à pandemia, né? Professores tiveram que se adaptar
e ter um espaço dentro de casa, qual seria a tua ideia, assim? Então, a pandemia pegou os professores e as escolas, assim, meio que Pegou de surpresa, todo mundo, né? Ninguém estava esperando que ia ser uma coisa que fosse se estender por tanto tempo. Verdade. Com isso, muitos professores vêm utilizando lives e canal do YouTube também para poder estar ilustrando todo esse conteúdo que eles querem passar no dia a dia para os alunos. Com isso, o que a gente trabalha para poder melhorar? A pessoa pode estar utilizando, por exemplo, a parede lousa. O que é a parede lousa? Seria praticamente o mesmo material daquela lousa antiga que a gente tinha nas escolas, né? Ela tem um acabamento fosco, mas ela não é a tinta fosca apenas aplicada na parede. Eu já ia perguntar. Essa opção já ia perguntar. Então, o que acontece? Existem marcas, né, que trabalham com a opção da tinta lousa. Então, a pessoa pinta a parede, não precisa ser necessariamente um verde escuro ou preto. Qualquer cor, a pessoa consegue estar passando na parede. E aí a pessoa pode estar criando ambientes mais divertidos para poder estar elaborando a aula. Pode ser no formato de quadro mesmo, ou pintar a parede toda. E aí a pessoa pode estar utilizando um próprio giz, escreve, passa o conteúdo, apaga, dá continuidade. Se a pessoa quiser utilizar para um outro conteúdo que não seja educação também, pode estar utilizando, não tem problema algum. Pode colocar uma frase ali atrás, ou descrever o tema que vai estar abordando aquele dia principal. E depois ela apaga, faz desenhos. Dá pra ser bem criativo com esse tipo de parede. Eu gostei. Quando é lúdico, assim, não mais para as crianças, né? Para chamar a atenção. Isso. Que realmente é o que tá pegando bastante. As crianças estão fora da escola, já estão sem todo aquele clima social das crianças e tá recebendo conteúdo em casa. É bom que o professor tenha essa visão realmente de apresentar alguma coisa que seja maçante, mas que tenha uma visão bem mais criativa e que chame a atenção. Os professores, eles estão sendo bem surpreendentes assim, com o conteúdo, eles estão usando bastante criatividade, realmente eles estão de parabéns nessa pandemia, né? Verdade, um beijo a todos os professores. Obrigada, Thaís. Thaís, que legal, achei muito bacana mesmo, de verdade. Com isso a pessoa pode ir mudando os assuntos e só apagar. Ficou ali, fez, apagou, outro conteúdo, outra história, outro modelo. Bem bacana, bem legal. Tem mais uma imagem aqui. Essa imagem aqui, poderia ter feito... Tu fez aqui um mapa. Isso. Ali existem várias opções. Uma outra opção além da lousa seria a parede magnética também. Que daí existe uma tinta que ela é uma tinta magnética. O que acontece? Ela tem uma cor bem escura. Então a pessoa aplica algumas demãos dessa tinta na parede e depois ela pode passar a tinta por cima com a cor que ela deseja. A parede magnética, o que ela vai fazer? Ela vira um ímã. Então a pessoa pode vir, por exemplo, com ímãs e tá colocando na parede. Nesse caso, o mapa mundi, a pessoa, por exemplo, poderia estar identificando com ímãs os países que ela já conheceu, pode estar colocando, às vezes a pessoa traz alguma decoraçãozinha, alguma coisa da viagem, colocar sobre aquele país também, ou para estudar, ver as bandeiras de cada país, pode estar colocando ali. Alguém que fala sobre viagens, por exemplo, ficaria muito lúdico, ficaria super divertido. Já adorei a ideia. Uma parede com os ímãs, não precisa ser exatamente no modelo de mapa mundi como a gente colocou ali. Sim. O pessoal pode estar fazendo um outro tipo de ilustração na parede também, utilizando esse espaço. E aí a pessoa com os iminhas podem ir mudando. A ideia por exemplo, ficou bacana, um professor de geografia, tá sem ideia, olha que ideia sensacional. Digamos que, por exemplo, a pessoa quer fazer... falando sobre viagens, por exemplo, a pessoa fez uma viagem para a Europa. Ela pode colocar fotos ali falando sobre essa viagem que ela fez, fica bem legal. Gostei bastante. Thaís, o assunto ficou bem tranquilo, eu gostei bastante, né? Tudo que envolve uma forma prazerosa de passar para vocês, a gente gosta. Sim. Eu vou deixar você aqui agora, a gente vai terminar o programa. Eu só quero chamar vocês para a próxima programação, nosso quadro. A Thaís e eu estamos trabalhando para vocês, elaborando um quadro novo aqui da Jenny Hall, fazer sobre decoração express. A gente quer que vocês dê dica para nós, que vocês dê... Dicas não, que vocês perguntem ou que vocês mandem foto de algum ambiente que vocês queiram transformar. Isso, através das redes sociais, nós vamos estar colocando caixinhas de perguntas, pedindo sugestões de vocês, de ambientes que vocês queiram estar fazendo a decoração, queiram estar vendo como está mudando aquele ambiente de uma maneira rápida, prática e barata também. Bem legal. Gostei muito, tá, Thaís? De verdade, a gente vai trabalhar nisso aí e vamos seguir em frente. Obrigada, pessoal. Então, a gente encerra o programa aqui e esperamos vocês na próxima programação.